Rei das maldições, rei dos venenos, desastre natural, anjo caído. Essas são algumas das alcunhas dadas a Ryomen Sukuna, dando a entender que ele é uma besta imparável que destrói tudo e todos que estão em seu caminho. Mas e se eu dissesse pra você que Sukuna não é esse ser indomável, esse ser maligno que todos pintam ele na obra? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você que sim, Sukuna é o verdadeiro alicerce do mundo Jujutsu. Então, vem comigo. Fala galera, beleza? Tô Nerd na área para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen, hoje para conversar com vocês a respeito do Rei das Maldições, Ryomen Sukuna. Essa é a terceira parte da nova trilogia de vídeos que eu lancei aqui no canal para mostrar para vocês como pode ser a obra de Jujutsu Kaisen no seu finalizar e também mostrar que Sukuna não é o mal, na verdade ele está sendo manipulado como um peão na mão dos verdadeiros vilões, beleza? E esse vídeo finaliza tudo, então vale a pena assistir os dois primeiros vídeos que eu vou deixar aqui no card pra vocês ou na descrição aqui embaixo, beleza? Já clica, já que não sai desse vídeo não. Mas antes, larga likezão aqui embaixo que esses vídeos dão muito trabalho, é muita pesquisa, tá galera? E já se inscreve no canal Tô Nerd com o sininho ativado que isso dá uma moral gigante para os vídeos de Jujutsu aqui no canal, beleza? Então como você já é um Jujuzete de plantão, já se inscreveu, já faz parte da família, então bora saber como que o Sukuna está sendo usado e por que ele é o alicerce de Jujutsu Kaisen. Galera, vamos começar pelo que nós sabemos a respeito do Rei das Maldições, tá? Na verdade, ele é uma grande incógnita até agora, até mesmo o seu nome não é Ryomen Sukuna, galera. É dito pra gente na própria obra de Jujutsu que esse nome foi dado a ele porque ele é muito parecido com o Ryomen Sukuna das lendas, das mitologias japonesas lá do Nihon Shoki, que é o livro de crônicas lá do Japão, beleza? Então nem o verdadeiro nome do cara nós sabemos. Não sabemos qual é a sua verdadeira e técnica original até agora. Tivemos algumas pistas jogadas aí pela própria Yorozu, mas mesmo assim não existe uma confirmação na obra de qual é a real técnica de Ryomen Sukuna. Tenho teorias aqui no canal, você fica à vontade para procurar nas playlists de Jujutsu, mas informações oficiais ainda não temos, tá? Não sabemos as suas ligações, a sua família, os seus amigos, o seu passado, não sabemos nada desse personagem que já está aí há 200 e lá vai pedrada de capítulos, causando aí o caos no universo de Jujutsu Kaisen. Tudo o que nós sabemos do conteúdo oficial da obra é que Gege Akutami, em uma entrevista com os editores, disse que Sukuna não tem lado bom, ele é a essência do mal e ele não vai virar mocinho até o final da obra, tá? Mas aí tem um porém, galera. Gege Akutami já disse várias e várias coisas aí, depois essas coisas se provaram mentirosas. Ele gosta de pregar peça na gente, cara. Então vale a pena pesquisar a fundo os detalhes deixados, as migalhas deixadas na obra, para saber realmente a origem e também saber o que é o Sukuna, o que ele representa para o mundo Jujutsu no modo geral. Eu já garanto para você, não é um desastre natural, tá? A primeira informação que temos cronologicamente do Sukuna é lá aquela lembrança da Yorozu da era de Heian, tá galera? Onde o Sukuna estava indo ali em direção a uma cerimônia que seria feita para que a colheita daquele ano fosse bem sucedida. A gente percebe ali naquela cena, galera, que o Sukuna sim, ele é uma pessoa temida, mas até o Satoru Gojo também era um cara temido, então isso não faz dele ser um cara ruim, não é verdade? Todos estavam apreensivos por causa do grande poder daquele que estava diante deles, e por isso ele foi colocado num lugar maior, né, mais elevado, para ser adorado ali, para que a colheita fosse boa naquele ano. Nesta mesma ocasião, tivemos a informação de que ele havia enfrentado os exércitos mais poderosos do clã Sugawara, Fujiwara e clã Ebi, galera, e saiu vitorioso sobre todos esses adversários. Mas o interessante aqui, galera, que se você pegar nas histórias
histórias do Japão, tanto o clã Fujiwara como o clã Ebi eram conhecidos como assassinos do imperador japonês. Inclusive, na época, galera, o clã Sugawara, sendo representado por Sugawara no Michizane, era o braço direito da corte imperial japonesa. Ou seja, esses três grupos que foram contra o Sukuna eram coligados ao imperador japonês, que regia nesta época onde o Sukuna ainda estava vivo no seu corpo original, tá? E guarda essa informação que ela é muito importante no final do vídeo, beleza? Após muitas batalhas lá na Era de Heian e sair vitorioso de todas elas, porque sim, a informação oficial que temos é que ele não foi derrotado por ninguém, tá, galera? Lá no anime fala uma coisa, no mangá também fala uma coisa, as traduções estão erradas, tá? Tem inscrito no canal aqui, já fez essa tradução pra mim oficial lá de um cara que mora no Japão realmente. Então, o Sukuna não foi derrotado por ninguém, ele fez um acordo com o Kenjaku para se tornar 20 objetos amaldiçoados para que ele então pudesse passar pela passagem do tempo e então pudesse ser reencarnado novamente em algum futuro distante ou próximo. No caso dele foi bem distante, né? Mais de 1000 anos depois. E aqui está a primeira estranheza que eu encontro a respeito do Sukuna. O Sukuna que nós conhecemos, galera, ele é prepotente. Ele sabe das suas habilidades, das suas capacidades e por isso não se dobra com ninguém e também não faz aliança com ninguém. Ele é um cara sozinho. Ele não está do lado dos xamãs e não está do lado das maldições. Isso fica muito bem claro pra gente em toda a obra de Jujutsu Kaisen. Ele quer apenas viver a sua vida da maneira que ele quer. Comer quando quiser, dormir quando quiser, matar aqueles que o deixam entediado e brincar e se divertir com aqueles que realmente despertam algum interesse nele. É assim que Sukuna vive e é assim que ele próprio se descreve. Ele mesmo diz que se as pessoas não conseguem medi-lo, então é problema das pessoas e não dele, certo? Então aí que está o porém. Sukuna não demonstrou em nenhum momento na obra querer ser imortal, ter esse desejo de ser um deus Jujutsu imortal, passar pelas eras aí, continuar vivo. Não, ele simplesmente quer viver a sua vida para que, segundo ele mesmo, quando chegue a sua morte, ele tenha aproveitado tudo que foi possível ele aproveitar enquanto vivo. Então não faz sentido ele fazer um acordo com o Kenjaku para poder se tornar um objeto amaldiçoado, se transformando praticamente num ser imortal durante muitas eras, beleza? Aí é o primeiro ponto de estranheza que eu encontrei a respeito do Sukuna. Outra coisa interessante é que o Sukuna demonstra sim, galera, ter conhecimento com o Kenjaku, porque o próprio Kenjaku faz várias brincadeiras sobre a Yorozu lá em Sandai, quando ele sai daquele banho lá da sala de treinamento do clã Zenin, e o Sukuna, mesmo não compactuando com as brincadeiras, ele também não repreende o Kenjaku, coisa que a Uraomi fica putaça da vida e quer passar o facão no Kenjaku, de tanta raiva que ela fica, de tanto desrespeito que ela acha ali as palavras do Kenjaku direcionadas para o Sukuna. Mas o Sukuna mesmo não faz nada, demonstrando que sim, galera, não é só um voto vinculativo que prende o Sukuna a Kenjaku, não. Na verdade, eles se conhecem desde a Era Heian ou até antes disso, tá? Outro ponto interessante também é que o Sukuna tem conhecimento da Mestre Tengen. Sabe por que eu digo isso? Primeiro, a Mestre Tengen guardou o corpo, os restos mortais, a múmia de Sukuna, em um dos pilares das barreiras que ela mesma levantou por todo o Japão. Dentro de uma montanha lá, muito bem selado, estava guardado e preservado o corpo original do Rei das Maldições, coisa que até mesmo o Sukuna, quando presenciou o seu corpo ali chegando para ele de presente, ele mesmo faz uma pergunta, ele fala: ué, guardaram o meu corpo? Será que foi a Tengen ou será? E aí a gente não tem, né, como sempre, a resposta dos pensamentos ali conclusivos do Sukuna. E isso é um ponto interessante porque demonstra sim que a Tengen tinha ligação suficiente com o Sukuna para preservar os seus restos mortais, para que mais futuramente, quando ele ali reencarnasse, pudesse fazer bom uso
desse corpo dele, galera. Não tem o que fazer. Isso aí realmente é a realidade, segundo o que a gente consegue pegar ali na obra de Jujutsu Kaisen. Então, Sukuna da Era Heian, um homem que não foi derrotado, conhecido como um desastre natural, que venceu os clãs mais poderosos lá do Japão, que se levantaram contra ele, unidos, e mesmo assim caíram em campo de batalha. Um homem que provavelmente, pelo seu grande poder e status que ele foi ganhando, foi sim incomodando o próprio imperador japonês da época, e por isso que esses clãs coligados ao imperador foram lá caçar o Sukuna para tirar a sua vida, porque ele estava ameaçando até mesmo o reinado de um deus, né, que os imperadores naquela época eram considerados deuses ali pelo povo japonês. Ele tinha amizade, conhecimento com Kenjaku, tinha amizade também com a Tengen. E aqui que entra, galera, a real história por trás de Ryomen Sukuna, certo? É dito pra gente pelo próprio autor da obra que Sukuna, ele não nasceu com 4 braços, com 4 olhos, não. Ele nasceu um humano normal, sim, não muito normal porque ele era um xamã Jujutsu, né? Mas ele nasceu um ser humano comum, como qualquer outro lá no mundo de Jujutsu Kaisen. Mas em algum momento na sua vida, alguma coisa aconteceu para que ele evoluísse, transcendesse o seu corpo natural para o corpo amaldiçoado que nós vemos ele usando atualmente na obra. E sim, é um corpo amaldiçoado, porque ele é muito semelhante com o corpo da Mestre Tengen, que também é uma humana, que acabou aí evoluindo para algo mais amaldiçoado, segundo as suas próprias palavras. E prova disso é que ela foi controlada, sim, pela técnica de manipulação de espíritos amaldiçoados do Kenjaku, através do corpo do Suguru Geto. Então sim, o corpo da Tengen é mais maldição do que humano. E da mesma forma o Sukuna também, o corpo dele é mais maldição do que humano também, após essa transcendência, essa evolução que ele teve em algum momento na sua vida. Essa evolução, galera, necessita de muita energia amaldiçoada, porque é isso que acontece com a Tengen. Conforme ela vai passando ali os seus 500 anos, o acúmulo de energia é tão grande e o envelhecimento do corpo fica tão grande que ela não consegue controlar o seu grande poder, e por isso ela tem que se fundir com um recipiente de plasma estelar para conter, para ter um corpo jovem, forte o suficiente para conter a sua energia e os seus poderes Jujutsu. Então, baseados nisso, o Sukuna, sim, ainda como ser humano, ganhou uma grande quantidade de energia amaldiçoada com a qual o seu corpo não conseguiu lidar. E olha, o Sukuna não era velho, provavelmente, nessa época, porque nós vemos a aparência dele da Era Heian, ele não tinha mais do que 40 anos de idade ali, galera. Essa é a realidade. Então, em algum momento na sua juventude, ele recebeu tanta energia amaldiçoada que o corpo dele não aguentou e acabou transcendendo, assim como aconteceu ali com Kashimo Hajime também. Mas no caso do Kashimo, a sua própria técnica fazia isso com ele. No caso do Sukuna, não. Ele recebeu alguma coisa que forçou o seu corpo a evoluir. E o que no mundo Jujutsu, galera, gera uma grande quantidade de energia amaldiçoada para ser usada em qualquer coisa que a pessoa que idealizou esse plano queira fazer? Exatamente, a migração à extinção, o jogo do abate. Esse jogo, galera, como explicado pra gente no mangá, cria barreiras, não importa a quantidade, pode ser 1, pode ser 10, pode ser 20 barreiras, mas ele cria barreiras, e dentro dessas barreiras, as pessoas, tanto civis como xamãs, têm que se enfrentar num Battle Royale, tipo Free Fire mesmo, e o mais forte que sobreviva. Mas na verdade, não é para ver quem é mais forte, e sim para carregar as barreiras com energia amaldiçoada massiva, tanto dos sentimentos negativos que são gerados pelas batalhas, pelo medo ali dentro das barreiras, como também das lutas, do choque entre xamãs poderosos. Então essa energia vai sendo canalizada pelas barreiras e armazenadas ali como se fosse uma grande bateria. E então o idealizador desse jogo, ele pode pegar toda essa energia e usar em algum propósito. No caso atual, Kenjaku quer usar essa grande massa de energia amaldiçoada para fundir Tengen a milhões de japoneses, galera. Então veja o que é você ter uma grande quantidade de energia amaldiçoada. Você consegue fazer coisas que naturalmente são impossíveis de fazer. E aí é que está o negócio. Pode ser, galera, que lá na Era Heian
o próprio Sukuna acabou participando sim de um jogo do abate e então ele acabou recebendo essa grande quantidade de energia amaldiçoada que foi ali coletada pelas barreiras. E os idealizadores desse jogo do abate do passado com certeza eram Kenjaku e a Mestre Tengen, que eram cientistas e estavam fazendo experimentos ali por todo o Japão para conseguirem evoluir a humanidade, galera. E o que prova que os dois já criaram um jogo do abate juntos é a própria fala do Kenjaku, dizendo que a Mestre Tengen sabia coisas do jogo do abate que ela estava escondendo dos xamãs como Tsukumi Yuki. E a própria Mestre Tengen fala com tanta propriedade, explica tão bem ali o que é o jogo do abate, que fica claro pra gente que ela já participou da construção de um jogo desse no passado do Japão, galera. E juntos provavelmente queriam ver o que daria se eles enchessem um ser humano com essa energia coletada do jogo do abate. E então nasceu Ryomen Sukuna, que já era um xamã extremamente habilidoso naquela época e acabou recebendo essa grande quantidade de energia amaldiçoada. Provavelmente foi ele que ficou em pé no campo de batalha após ali o final do jogo do abate e recebeu como prêmio essa grande quantidade de energia que forçou o seu corpo a evoluir para o que nós vemos na obra atual de Jujutsu, galera. E a partir dali entra a questão de ameaçar, de afrontar o próprio imperador, o reinado do imperador japonês. Porque veja bem, galera, naquela época o que regia o controle da massa populacional? Poder, força, imponência, conhecimento, não é verdade? E quando o Sukuna transcendeu, sendo além de um ser humano, praticamente uma divindade naquela época, onde seres amaldiçoados não eram tão conhecidos, porque até o dia de hoje as pessoas comuns não conhecem os espíritos amaldiçoados. Então imagina ver um homem na sua frente com 4 braços, 2 bocas, 4 olhos, fazendo coisas inacreditáveis. Realmente Sukuna foi visto como um deus, assim como a história do Nihon Shoki narra a história do próprio Ryomen Sukuna, que deu inspiração ao nome do Sukuna. Alguns conheciam ele como um demônio destrutivo, outros conheciam ele como uma divindade bondosa e pacífica. E esse status de poder ali, a autoridade do Sukuna foi crescendo tanto que ameaçou o reinado do imperador japonês, que acabou mandando aí vários e vários grupos de assassinos coligados ao imperador para que então assassinassem Sukuna. E Sukuna, como nós vimos, se vem alguém contra ele, ele vai contra a pessoa e vai matar com certeza. Ele vai brincar com aqueles que são interessantes e matar aqueles que o deixam desinteressado. É assim que ele vive a sua vida, é assim que ele testa os seus poderes, é assim que ele evolui cada vez mais. E então essas pilhas de corpos de xamãs lá no Japão, coligados ao deus japonês que era o imperador na época, acabou aí sendo conhecida e então Sukuna acabou ganhando essas alcunhas de rei das maldições, que é o rei da feitiçaria, tá, galera? Não é que ele é rei dos espíritos amaldiçoados, é rei da feitiçaria, o melhor feiticeiro, digamos assim. É o feiticeiro sobre os feiticeiros. Ele é o rei dos venenos, com certeza tentaram envenenar ele de tudo quanto é jeito, mas o seu corpo evoluído não permitiu que ele morresse. Ele se tornou ali um anjo caído, porque provavelmente ele era de um clã especial do Japão, pode ser o clã Ainu, pode ser o clã Ebi, e então quando ele deixou a sua humanidade para se tornar algo mais amaldiçoado, ele acabou traindo ali a tradição do seu clã, então foi conhecido como um anjo caído. Desastre natural, porque onde ele passava, todos estavam caçando ele, então as pilhas de corpos e mares de sangue iam sendo deixados nos campos de batalha, no rastro de Ryomen Sukuna. Então vê como que informações jogadas podem manipular toda uma história sobre um personagem. Sukuna nunca foi mostrado indo em direção a alguém na Era de Heian, e sempre ele é mostrado parado e vários indo atacar ele, assim como a lembrança do próprio Kashimo Hajime, aquele flashbackzinho que o Jujutsu colocou ali não foi à toa, tá? E outro ponto deixado na obra que comprova que Sukuna realmente tem empatia com os seus adversários e dá uma luta épica para eles, que é a luta que eles querem para a sua vida, é a própria fala do Kashimo Hajime com Sukuna, onde o Sukuna diz para Kashimo Hajime que o amor é aquilo que ele faz. Quando as pessoas vêm contra ele para se provarem poderosas, ele dá uma morte digna a essas pessoas. É assim que Sukuna faz também, é assim que ele vê a forma perfeita de amor.
amor. Ele diz que as pessoas amam ele porque ele é forte. E por isso que vêm contra ele para se provarem fortes, para serem reconhecidos pelo mais forte. E é por isso que ele não pode deixar de matar essas pessoas com o seu poder, porque assim ele estaria desrespeitando as pessoas que vêm e se levantam contra ele. E ele provou isso naquela fala com o Jogou, mesmo vencendo o Jogou com extrema facilidade, vendo que o Jogou não tinha nem chances contra ele, ele diz que a maldição era forte e que apenas se perder ali depois de ficar com medo de Satoru Gojo. Ali, galera, é o Sukuna na sua essência. Ele não é um cara mau. Sabe o que é o Sukuna pra mim? Ele é um anti-herói. O que é o anti-herói? É aquele cara inconsequente, que ele faz maldades, faz bondades, mas não é porque ele quer fazer maldade, não é porque ele quer fazer bondade, é porque ele faz o que ele quer na hora que ele quer. E às vezes dá a cagada de ser coisa ruim e às vezes dá a cagada de até ajudar as pessoas boas com as suas atitudes. E o Sukuna é exatamente isso. Ele foi caminhando na Era Heian e foi fazendo as coisas que ele queria. Algumas coisas eram mal vistas, outras eram bem vistas, e por isso que ele tem essa dualidade de um ser maligno e um ser iluminado também. E é aqui que é a virada de chave no mundo de Jujutsu Kaisen, o grande plot que Gege Akutami está escondendo, e por isso que ele não revelou o passado de Tengen, não revelou o passado de Kenjaku, não revelou o passado de Sukuna, muito menos de Yuji Itadori. Os 4 principais não tiveram nada do seu passado revelado, porque o plot está no passado desses personagens. Sukuna, como eu disse, não tem lados. Imagine uma balança aqui. Existem as maldições de um lado, existem os xamãs do outro, e tem que ter uma agulha no meio que sustenta todo esse mundo. Esta agulha é Ryomen Sukuna. Ele não está do lado dos xamãs nem maldições, ele apenas está ali como uma coluna, como um pináculo que sustenta e que eleva o patamar tanto das maldições quanto dos xamãs também. Satoru Gojo, quando nasceu, desbalanceou o mundo para o lado dos xamãs, e por isso maldições poderosas começaram a nascer. Sukuna não fez isso. Quando ele transcendeu, ele simplesmente elevou o patamar de ambos os lados. E então existiam as guerras ferozes lá no Japão entre xamãs e maldições, entre xamãs e xamãs também. Por conta de ser essa coluna, esse pináculo de sustentação do mundo da feitiçaria, o imperador ficou com inveja e tentou assassinar Sukuna de todas as formas. Talvez esse imperador era até mesmo o próprio pai do Rei das Maldições, como eu já fiz teorias aqui no canal também. Por conta disso, dele ser caçado por xamãs poderosos, ele evoluiu cada vez mais e acabou então sendo conhecido como um ser maligno, porque os associados ao imperador eram conhecidos como anjos lá na época feudal do Japão, porque o imperador era o próprio Deus. Então matar anjos faria com que Sukuna fosse mal visto e conhecido como um anjo caído, como um ser maligno, como um demônio imparável. Quando humano, ele era excepcional como um xamã, e por isso seus amigos Tengen e Kenjaku, que eram cientistas curiosos que queriam saber o que daria ali da fusão de energia amaldiçoada em massa dentro de um corpo de um xamã poderoso, fizeram um experimento com Sukuna e deram a ele esse corpo evoluído que nós vemos nos dias atuais da obra de Jujutsu Kaisen, elevando ainda mais o conhecimento e o nível de Sukuna a respeito da feitiçaria e da energia amaldiçoada. Mas após terem criado o Ryomen Sukuna que nós conhecemos, eles acabaram ali transformando o Sukuna num ser impossível de ser derrotado, e por mais que seus outros experimentos fossem sendo realizados, nenhum deles conseguia superar Sukuna em sua essência e em seu grande poder, e por isso Sukuna se tornou um desafio a ser batido por Tengen e Kenjaku também. Por isso que o Kenjaku mudou os seus planos, por isso que Tengen mudou os seus planos e se coligaram um com o outro mais uma vez para criar um novo jogo do abate, para criar uma nova migração e extinção, para criar um ser além de Sukuna. Agora eles vão fazer o inverso, não vão infundir energia amaldiçoada num corpo só humano, eles vão infundir humanos à massa de energia amaldiçoada. Entende a inversão? Fizeram lá no passado energia infundida em um humano, agora vão usar
vários milhões de humanos infundidos numa grande quantidade de energia para ver o que vai dar. Será que um novo Sukuna vai nascer? Será que esse ser amaldiçoado vai ser mais poderoso, vai estar além do que nós criamos no passado? Esse é o pensamento de Kenjaku e Tengen. E se você não entende a ligação dos dois, assista esses dois vídeos aqui que você vai entender perfeitamente, embasado em várias coisas do mangá. Mas para os seus planos darem certo, eles precisavam derrubar ali o carcereiro, derrubar ali a própria prisão. E para isso acontecer, eles precisavam de Sukuna, galera. Precisavam ter um pacto com Sukuna para usá-lo na hora que fosse necessário. E foi isso que fizeram com Sukuna. Prometeram algo grandioso para o Rei das Maldições, para saciar a fome de batalha, de animação, para saciar a vontade de Sukuna morrer em campo de batalha. Fica claro isso, que ele quer morrer lutando com tudo que ele tem. Ele não conseguiu fazer isso até agora. Então prometeram ele uma luta épica, e isso que convenceu Sukuna a participar, a se tornar amuletos amaldiçoados. E isso foi necessário, o rei foi necessário para derrubar o carcereiro, o usuário de 6 olhos mais poderoso que já nasceu na Terra. E também foi necessário o único humano a nascer com restrição celestial completa derrubar a prisão, derrubar o destino, o laço que ligava a Tengen aos 6 olhos e ao receptáculo de plasma estelar. Esse ser é Toji Fushiguro, provavelmente também sendo criado por manipulação de Kenjaku e Tengen, galera, para servir aos seus propósitos no momento ideal. Então os dois ali foram preparando todos os pontos, as peças necessárias nesse jogo de quebra-cabeças para que então eles pudessem chegar ao seu objetivo final, que é realmente fundir milhões de pessoas para criar um novo ser, um ser além de Sukuna, um ser que pudesse superar o Rei das Maldições, e para eles próprios terem corpos imortais no final de tudo isso, galera. E prova disso que o próprio Tengen e o Kenjaku estão ali ligados a esse ser que vai ser criado, vai ser formado dessa fusão, é a visão do Kenjaku de como seria esse ser. A gente vê, galera, como se fosse um cérebro ali consumindo os humanos. E esse cérebro tem 4 braços, galera. Então, provavelmente, o Sukuna, o Itadori, são a chave para que a fusão funcione de maneira adequada. Senão não haveria porquê, não haveria motivos para trazer Ryumen Sukuna apenas para matar o usuário dos 6 olhos, sendo que depois de Toji fazer toda aquela bagunça, era só esperar o Satoru Gojo morrer de velhice e os dois são imortais, o tempo não importa para eles. Então o real significado de Sukuna estar de pé no campo de batalha é esse. E o Itadori e Sukuna são necessários, são a chave de ligação necessária para formar esse ser evoluído que vai dar o corpo para que a essência, o ego de Kenjaku e Tengen possam possuir esse corpo. E eles estão com tudo em suas mãos agora. E o ditador está forte o suficiente para não morrer numa batalha contra o Rei das Maldições. Tem um corpo com restrição celestial praticamente, mas que pode usar energia amaldiçoada, podendo manipular almas ao seu bel prazer. Sukuna está ali na sua forma original de Heian e tem a alma de Mestre Tengen dentro dele, que é um mestre de barreiras e pode suprimir o dominato do próprio Sukuna para enfraquecê-lo e dominá-lo de dentro para fora. E se o Kenjaku tem poder de criar 20 amuletos amaldiçoados com partes da alma de Sukuna, ele pode ter colocado a sua essência de alma dentro daquele amuleto da Tengen também, para que ele e a Tengen ficassem guardadinhos dentro do corpo do xamã mais forte vivo. E então, segundo essa imagem, o Sukuna vai ser a matéria-prima para iniciar a fusão. E é assim que Sukuna será derrotado. Ele está sendo um peão, uma peça nesse quebra-cabeça usado pelos verdadeiros vilões de Jujutsu Kaisen, que são Tengen e Kenjaku também, galera. Então, na minha opinião, quando Sukuna fizer os selos de encantamento para liberar a fusão com milhões de japoneses, é neste momento que ele vai ter a grande surpresa de que ele próprio se tornou a matéria-prima de criação desse novo ser amaldiçoado, e que a partir dali o seu ego vai ser afogado na escuridão para que Tengen e Kenjaku
possam se tornar deuses no mundo de Jujutsu Kaisen. E o Yuji Itadori é a chave de tudo isso, porque o próprio Kenjaku fala que enquanto ele estiver vivo, o furacão vai estar continuando no mundo Jujutsu, que ele tem grandes expectativas no Yuji Itadori. Eu sei que ele falou isso o contrário para o Chozo, mas galera, ele é o grande vilão, ele é o cara que arquiteta tudo, e ele sabe da ligação do Chozo com o Yuji, então ele não ia dar a cartada pro Chozo e ir lá e avisar o Yuji, não. Ele quis tirar o foco do Yuji, mas o Yuji sim, é a chave que vai dar partida nesse grande caos que vai acontecer no universo de Jujutsu Kaisen, e o Sukuna será a matéria-prima necessária para criar um novo ser amaldiçoado. E é assim que Sukuna vai cair depois de milhares de anos no reinado do mundo da feitiçaria. Mas diz você aqui pra mim, entendeu a teoria? Vai assistir esses dois primeiros vídeos, a parte 1, a parte 2, e depois você completa assistindo esse aqui de novo para você entender toda a teoria de cabo a rabo, porque assim você vai acabar ali até concordando comigo que realmente faz muito sentido o Sukuna ser um anti-herói, um cara inconsequente, mas que acabou aí sendo usado, caindo ali nas artimanhas de manipulação dos dois verdadeiros vilões de Jujutsu Kaisen. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Tom Nerd com o sininho ativado para dar aquela moral para esses vídeos de teoria. Eu já vou deixando esses vídeos aqui nos cards e também no comentário e na descrição para você assistir as 3 partes completas, beleza galera? Esse é o fim do vídeo, obrigado por permanecer até aqui e valeu!